Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar, né? Nosso estudos que a gente continua fazendo a nossa entrega de amor, de libertação espiritual, de aprendizado conjunto, né? Hoje, sexta-feira, né? Para encerrar a nossa semana de evangelização, que sempre é constante, né? No canal, sim, mas na nossa vida diária, não. É todos os dias. E devido ao tema, né, que eu escolhi para hoje, foi devido às perguntas que me fazem, as perguntas que são corriqueiras no nosso grupo, de ajuda, de necessidade, de pedido para o recolhimento espiritual dos irmãos. Eu vi a necessidade de hoje estar fazendo a leitura do Livro dos Espíritos, que fala sobre as expiações terrestres no capítulo 8. E que tudo isso nos mostra a grandeza do Criador na nossa passagem para a vida espiritual, independente da forma que ela se apresente para nós do momento de passagem. Então, agradecer a Deus, a Jesus por essa oportunidade, fazer as nossas melhores vibrações, tanto para o planeta Terra, para a nossa humanidade, para toda a nossa natureza, para todos os propósitos que ela nos propõe aqui na Terra, independente se somos devedores ou não, mas estamos no estágio de aprendizado e tudo vai se ajustado com a permissão de Deus, de Jesus e o merecimento de cada um de nós. A grandeza do Pai é infinita, como existem muitas moradas, existem muitas situações e tudo que estamos passando tem um sentido para nós, que um dia iremos entender. Graças a Deus e agradecer a assistência dos bons espíritos, dos mentores da nossa casa espírita, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, junto a nós com os nossos mentores espirituais, que a gente possa fazer essa leitura de abrir e descortinar muitas dúvidas das pessoas que precisam entender que todo propósito, mesmo dolorido, é com a permissão de Deus. Que assim seja e graças a Deus. E a leitura do livro, como eu falei que era do Livro dos Espíritos, eu me enganei. É o Céu e Inferno, é Expiações Terrestres, capítulo 8, e a história da nossa irmãzinha Ana Bitter, né? E vem assim abrir dentro de nós o nosso desprendimento para entender as bondades do Criador. A perda de um filho adorado é motivo de certo pesar. Ver, porém, um filho único, alvo de todas as esperanças, depositário de todas as afeições, definhar a olhos visto e sem sofrimentos, por causas desconhecidas, por um desses caprichos da natureza que zombam da ciência, e depois de esgotar todos os recursos, não haver por compensação uma esperança sequer. Suportar essa angústia de todos os momentos, por longos anos, sem prever um termo, é um suplício cruel que a fortuna agrava em vez de suavizar, dada a impossibilidade de vê-la fruída pelo ente adorado, né? Então aqui é um pai, é uma história de um pai, né, falando do desencarne da filha dele, que a gente vai entendendo que o sofrimento para ele, que tudo isso tinha um significado, e ele estava no auge do desespero porque ele via essa filha adorada como um prêmio de vida para ele. E a gente sabe que nem um filho, a gente não pode falar que é um prêmio, é um empréstimo divino, um filho para a gente cuidar. E ele, no auge do desespero, mesmo a fortuna não ajudou a acalentar esse momento de dor e sacrifício que ele ia passar. Esta era a situação do pai de Ana Bitter, que, por isso, se entregou no íntimo desespero. O caráter lhes esperava ante tal espetáculo, de cortar o coração, e cujas consequências não poderiam deixar de ser fatais, ainda que interminadas. Um amigo de família, adepto do espiritismo, julgou dever interrogar a respeito do seu protetor espiritual e obteve a resposta. Muito desejo explicar-te o caso que ora te preocupa, mesmo porque sei que a mim não recorres à curiosidade indiscreta, mas pelo interesse de que
merece aquela pobre criança. E ainda porque, crente na justiça divina, tu só terás a ganhar com isso. E todos os que acarretam sobre si a justiça do Senhor devem curvar a fonte sem maldições e nem revoltas, porque não há castigo sem causa. A pobre criança, cuja sentença à morte fora suspensa por Deus, em breve deverá regressar ao nosso meio, visto como mereceu a divina compaixão. Quanto ao seu pai, esse homem infeliz tem que ser punido na sua única feição, mundana, visto haver zombado de confiança e dos momentos de quanto os rodeiam. Por momentos, o seu arrependimento tocou o Onipotente, e a morte sustou o golpe sobre o ente que lhe era tão caro. Mas, para logo veio a revolta, e o castigo sempre acompanha a revolta. Quer dizer, um espírito amigo deu uma mensagem de ajuda para ele, para ver se dava uma amolecida no coração desse pai ante a revolta do sofrimento da filha, né? Mas mesmo assim, ele ainda não atendeu o chamado da espiritualidade para entender, se acalmar e não ficar blasfemando. Em tais condições, é felicidade ainda ser punido neste mundo. Meus amigos, orai por essa pobre criança, cuja juventude vai dificultar-lhes os últimos momentos. Nesse ser, a seiva é tão abundante, mas que, apesar do seu depauramento orgânico, a alma terá dificuldade em se desprender. Orai, mais tarde ela também vos auxiliará e consolará, visto que o seu espírito é mais adiantado do que os que o rodeiam. Para o seu desprendimento, seja auxiliado, coube-nos, com a graça especial do Senhor, e poder orientar ao vosso respeito. Então, esse pai foi orientado por um espírito protetor, né? Que a filha dele ia ser orientada, que a alma dela já estava preparada para ir para a espiritualidade, mas mesmo assim ele era meio indiferente, né? Não foi tocado espiritualmente pela essa mensagem, né? E a filha já estava espiritualmente preparada para esse segmento, né? Aí vem depois que eles falam: depois de haver espiado o instrumento, morreu a menina Ana Bitter. E a seguir damos as primeiras comunicações imediatas e respectivas das desencarnações. Quer dizer, a Ana, a mensagem da filha, quando desencarnou, ela falou assim: obrigado, meu amigo, a vossa intercessão por essa criança, bem como para terdes seguido aos conselhos do vosso bom guia, sim, graças às vossas preces, foi mais fácil me deixar o invólucro da terra, porque meu pai, esse não orava, maldizia, e entretanto não lhe quero mal por isso, consequência da grande ternura que me votava. A Deus rogo que lhe conceda luz antes de morrer, e quanto a mim, o incito e animo, porque me assistisse na missão de lhe suavizar meus últimos momentos. Vezes há nas quais parece que não há só um raio de luz divina baixa até ele e me comove. Contudo, isso não passa de fugaz clarão, que para logo e o deixa entregue às primitivas ideias. Então essa Ana Bitter, ela foi e desencarnou. E tudo isso ela teve essa acolhida para esse guia espiritual que tentou orientar o pai e orientar ela. E o pai também desencarnou. E ela fala que ela está muito bem, mas ela quer ajudar esse pai nessa desencarnação, para que ele possa aceitar. E ela fala que mesmo ela fazendo as preces, jogando as orações para esse pai, ele só vê como um facho de luz. Ele não tem um entendimento ainda de algo mais espiritual chegando próximo dele. Ele já está desencarnado também, mas ele não consegue entender o quanto a filha ainda está amparando esse pai e quanto esse processo de desespero ainda atrapalha ela, porque ele não tem aceitação e não se arrepende. Ele tem consigo um germe de fé,
ela está falando, mas tão sufocada pelos mundanos interesses que só poderá vingar por meio de novas e mais cruéis provações. Pelo que me diz respeito, apenas cumpria suportar um resto da prova de expiação, e assim é que ela não foi nem muito dolorosa e nem difícil. A minha singular enfermidade não acarretou sofrimentos. Eu era como um instrumento da provação de meu pai, a qual, por me ver em tal estado, sofria mais do que eu mesma. E além disso, eu tinha resignação e ele não. Então, para vocês verem como o espírito, quando está resignado e o pai entra em desespero, a mãe aqui na terra, provoca situações nos filhos que já desencarnaram, começa a dar uma perturbação, mas ela era um espírito muito resignado, então ela se protegeu e não sofreu tantos ataques. Isso nos diz bem claro para as mães que perdem os filhos, para a família que perde um ente querido, não ficar rogando desespero, maldizendo a Deus, outra circunstância, de repente um acidente, a enfermidade que levou, porque tudo está no propósito do Criador. Eu sei que dói, dói muito uma separação do ente querido, mas como não entender na grandeza do Criador que essa passagem é necessária para todos? Que nós todos vamos embora um dia dessa morada. Não sei de que forma, a gente está vendo tanta tragédia, tanta tristeza, a gente não consegue imaginar, né? É tão grande esse calor, o fogo, tudo isso, então nós não podemos nem imaginar qual será para nós esse resgate espiritual, no que está no nosso cumprimento da lei. Então ela fala que quanto mais resignado, o espírito fica bem lá. E se a gente fica aqui mal, a gente perturba ele. E ela, mesmo assim, desencarnada, ela quer ajudar o pai dela. Hoje sou compensada. Deus graciosamente abreviou minha estada na terra. E que, aliás, agradeço. Feliz entre os bons espíritos que me cercam. Todos cumprimos satisfeito as nossas obrigações, mesmo porque a inatividade seria um cruel suplício. Quer dizer que ela fala que todas as pessoas têm seu momento, né, de resgatar suas provas e expiações. E ela agradece muito de ter passado por esse processo que ajudou ela a se tornar, tá rodeada entre bons espíritos, espíritos de luz que acolheram ela, né, na morada espiritual. E ela fala que a vida sem atividade é um verdadeiro suplício. Se você não tem nada, não tem algo a fazer, alguma coisa a se transformar, que isso torna a pessoa indiferente a qualquer situação, e qualquer abalo que venha para a vida, ela se desmorona, por mais que seja rica, milionária, nada vai mudar na situação, porque o interior dela está vazio. Pai, um mês depois da morte do pai, evocamo-vos. Temos, por fim, nos informado da vossa situação no mundo dos espíritos, se for úteis na medida das nossas forças. E a resposta: no mundo dos espíritos não o vejo. O que vejo são homens conhecidos que, comigo não se preocupam e tampouco me deploram a sorte, antes de parecer-me contente e de serem livres de mim. Quer dizer, os espíritos estão interrogando esse pai, depois que ele desencarnou, um mês depois, para ver a situação desse pai, pela rogativa da filha que está pedindo ajuda para o pai. Aí a pergunta: mas fazeis uma ideia exata da vossa condição? E o pai respondeu: perfeitamente. Por algum tempo julguei-me ainda no vosso mundo, mas hoje sei muito bem que não lhe pertenço. Por que então não podeis divisar outros espíritos que vos rodeiam? Aí ele ignoro, conquanto tudo esteja bem claro em torno de mim. Mesmo assim, ele conversando com o espírito, ele ignorava a situação. Aí o pai fala: ainda não viste as filhas? A pergunta: ainda não viu sua filha? E a resposta: não, ela está morta. Procuro-a, chamo por ela inutilmente. Que vácuo horrível que a sua morte me deixou na terra. Morrendo, julgava-me encontrá-la, mas nada. O insulamento sempre é sempre. Ninguém que me dirija uma palavra de consolação e de esperança, e adeus, vou procurar minha filha. Quer dizer, mesmo ele partindo para a espiritualidade,
na ignorância dele, ele tem aquele apego àquela filha e ele quer encontrar ela no plano espiritual. Ela já está bem, ela está restaurada, né? Ele achou que ela estava mais doente do que ele e realmente o mais doente era ele, que estava saudável na terra, com todas as condições de vida que ele podia continuar vivendo bem e tal, mas ele partiu para a espiritualidade achando que ele ia encontrar a filha. Mas a tristeza para ele é maior, porque enquanto ele não se voltar de espírito realmente para o lado de Deus, ele não vai conseguir encontrar essa filha, mas ela está sempre junto ao mentor, ajudando para que ele desperte. Aí tem a nota do médium que fala sobre esse caso, né, de desprendimento dessa filha e desse pai que a procura na espiritualidade. Este homem não era ateu e nem materialista, mas daqueles que creem vagamente, sem a preocuparem com Deus e o futuro, empolgantemente egoísta. Tudo sacrificava para salvar a filha, mas também no seu mínimo escrúpulo sacrificaria os interesses de terceiro em seu próprio proveito pessoal. Quer dizer, o egoísmo dele era tanto que se fosse para sacrificar outra pessoa por causa da filha dele, ele fazia, ou outras pessoas, outras condições. Quer dizer, era só o meu bem-estar. Eu só quero cuidar do meu bem e da minha filha, o resto que se dane, mais ou menos na nossa linguagem popular, né? Então, ele não via preocupações na vida do próximo, mas em só relação à vida dele, né? O egoísmo familiar, que só gera entre nós e os outros, né? Que fica ao léu. Por ninguém se interessava além de sua filha. Deus puniu a forma como vistes, arrebatando-a da terra e a consolação única. E como ele não arrependeu, o sequestro subsiste no plano espiritual, não se interessando por ninguém aí. Também aqui ninguém por ele se interessa. Permanece só, insulado, abandonado, e nisso consiste a sua punição. Quer dizer, nem na espiritualidade ele teve a rogar a esperança e a fé de ver que ele é um desencarnado e que ele precisa dos outros para ser ajudado, que ele precisa ser mais humilde e perseverante para ter esse encontro com a filha dele de busca, mas se arrepender espiritualmente para fazer essa busca, porque ele está sofrendo e vagando. Mas que faz ele, em tais conjunturas, dirigir-se a Deus, arrepender-se, não murmurar, sempre blasfema até. Faz, em uma palavra, o que fazia na terra. Ajudai, pois, pela prece como pelo conselho, a desnuviar a sua cegueira. Quer dizer, esse pai estava tão cego e obcecado por essa filha, ela está bem espiritualmente, era um processo que ela tinha que passar na terra, que ela teve essa aceitação. E nós pais, mães, amigos, conhecidos, quando tem a passagem de um ente querido nosso, nós entramos em questionamento que a pessoa era boa, que a pessoa não merecia, que a pessoa é isso, que a pessoa... Gente, nós espíritas que estamos nessa condição de aprendizado, se não entender nesse propósito que somos caminheiros aqui na terra, num processo de evolução, nós estamos negligenciando com a doutrina, meus irmãos, sabendo que nós vamos ter que passar. Não procurar justificativas aqui na Terra para aquilo que não nos pertence. Nós temos aí no grupo, teve um questionamento sobre o Rafael, um irmãozinho que desencarnou, que disse que é uma pessoa maravilhosa, que foi de câncer, foi muito rápido. Que Deus o abençoe, que ele aceitou todo esse expurgo espiritual dele, né? Eu estou falando em relação ao grupo e o comentário que tem, por isso que eu dirigi essa leitura. E a família está em desespero. Família, ore por ele. Família, peça misericórdia para o espírito dele ser iluminado, que ele tenha resgatado, já que era um menino cheio de felicidade, de alegria, gente boa. Ele vai continuar sendo gente boa, mas a família precisa ver o lado do chamamento espiritual que foi para ela. Se ele precisou ir antes de toda a família, o propósito do Criador foi maior aí. Tem um chamamento para vocês se restaurarem, para vocês se libertarem das amarras do apego, da ambição de achar que o filho é meu. O filho é do Pai, como todos os nossos filhos são do Pai. Nós somos um depositário de um bem terreno que temos que ajudar esses espíritos a evoluir. E se esse irmãozinho realmente evoluiu, o Rafael, foi dessa forma,
com certeza na espiritualidade ele está muito acolhido e que a família continue se melhorando para não atrapalhar o progresso espiritual, como esse pai está aqui desesperado nessa leitura, mesmo sabendo que desencarnou, ele acha que vai encontrar a filha, porque ele não se arrepende, ele está agindo ainda insano, como se estivesse na Terra. E nós somos insanos na entrega do nosso ente querido, querendo notícias, querendo mensagens, sem saber que não somos merecedores de tal graça, sim. Não por maldade, porque faz parte do processo de cada espírito. Cada espírito tem seu momento, nós temos o nosso, todos têm o dele. A menina sofreu, desencarnou numa condição de família, mas ela tinha que ir. E o pai não aceitou e continuou na revolta, morreu com a revolta, continua na revolta e não evolui. É isso que acontece com a gente quando não tem aceitação. E não adianta a gente ficar buscando se nós não melhorarmos dentro de nós, que esse propósito de Deus existe para todos, que todos vão crescer e evoluir nesse chamamento do Criador, né? E a gente vê nesse processo, né, além do Rafael, do apego da família que ainda não aceita, tá doendo, dói mesmo, vai doer bastante, a saudade vai ficar, isso que importa, dos momentos felizes, de sorriso, desses nossos irmãos, o que a gente pode também junto, na nossa pandemia, quantos irmãos foram embora, quantas famílias estão chorando ainda, e atrapalhando a espiritualidade nesse processo, que a gente sabe que os espíritos estão trabalhando intensamente nesse socorro espiritual, de ajudar. É um expurgo terrestre que foi necessário. As explicações é de Deus. Nós bastamos procurar entender e aceitar para que o nosso processo comece a fluir na aceitação dos programas que Deus nos convocou. Então, que Deus, que Jesus seja louvado, para sempre seja louvado, e através da divina misericórdia, da divina luz do Criador, da espiritualidade abnegada que nos orienta incessantemente, que possamos rogar a Deus, a Jesus, a todos os espíritos desencarnados, né, que partiram, que precisam de ajuda, que estão vagando, que estão necessitando de socorro, que nós endereçamos a todos eles vibrações de luz, de paz, de amor, de misericórdia, que as equipes socorristas os amparem e iluminem, para que todos eles recebam a luz divina e o entendimento da vossa passagem aqui na Terra. Sejam amigos, conhecidos, inimigos, não importa, são irmãos do coração que necessitam urgentemente da nossa prece de amor e de caridade. Que assim seja, e através do bem, da luz, das equipes médicas, equipe socorrista, equipe dos índios, caboclos, pretos velhos, nossa querida Mãe Genoveva com as correntes e anjos, que nos ajude sempre, Mãezinha amada, para que possamos, junto aos nossos guias espirituais, transmitir as leituras do Evangelho, do livro Céu e Inferno, das provas e expiações, para que nós entendamos que tudo está certo, no amor de Deus, no amor de Jesus. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta os nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o caminho é de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer
as escabrosidades do carreiro e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja e graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja hoje e sempre com todos nós e nossa humanidade, meus irmãos. Que todos tenham um ótimo final de semana, vibrando no amor, na luz, na cura e no entendimento no nosso processo aqui na Terra. Que assim seja. Graças a Deus. Meu abraço fraterno. Que Deus ilumine. Saudades. Deus abençoe.